Muito boa noite, Celito. E aí, Salve, Maria. Thales? Salve Maria, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo ótimo, cara. Esperar o pessoal entrar aí, né? Você tá me ouvindo bem, cara? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô. Eu vou usar o foninho porque o som do meu celular é meio ruim. Ok, Assim eu te eu também vou escuto pegar o melhor. meu, por causa que tá bem ecoando bastante. Eu vou pegar o meu fone também. Beleza. Salve Maria, pessoal. Dá um alô aí se vocês nos ouvem bem. Vai ser uma live bem bacana hoje aí com o Thales. Eu agradeço aí ao Thales ao convite. Eu agradeço a disponibilidade de podermos estar gravando essa live junto. E mais do que isso, alentar o pessoal sobre essa mentalidade protestante dentro da Igreja Católica. Exatamente. Quer esperar mais um pouquinho aí? Entrar mais algumas pessoas aí? Entrou um número até então razoável aqui, algumas pessoas. Josiano Cândido, salve Maria. Maria Luísa, salve Maria. Beatriz, salve Maria. Mailson. Calma, eu sou um irmão daqui. Tô à sua disposição, irmão. A hora que você quiser começar aí, nós manda bala. Vamos dar início então. Então, como nós já havíamos partilhado em relação a isso, sobre essa mentalidade protestante dentro do ambiente da Igreja Católica, nós vemos isso em vários ambientes, em várias pastorais, movimentos, e de uma maneira muito presente também nas novas comunidades e também na renovação carismática católica. Algumas pessoas de determinadas comunidades e também da renovação carismática, trazendo para dentro da Igreja Católica, seja nas suas músicas, nas suas pregações e até mesmo nos seus ensinamentos, doutrinas completamente contrárias àquilo que a Igreja nos ensina acerca do ecumenismo, acerca da verdade da fé, acerca da doutrina, acerca também da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas estão simplesmente colhendo os frutos pelos quais estão plantando. Por quê? Dentro da renovação carismática, até mais ou menos uns 5 a 10 anos atrás, o que nós víamos? A presença do Espírito Santo era a brisa suave, era a calmaria, era a paz. Hoje, eles trouxeram também determinados termos, como avivamento, que é um termo que provém do protestantismo pentecostal, para dentro da Igreja Católica, que diz ser liberdade no espírito, e que a gente se depara com pessoas extremamente histéricas e fora de si, batendo cabeça, se rolando, rodopiando, gritando, simplesmente para trazer sentimentos e sensações às pessoas, movimentando a sua fé, movimentando aquilo que eles chamam de ação do Espírito Santo por meio de sentimentos, coisas completamente histéricas. Eu, particularmente, faço faculdade de psicologia e eu já tive a oportunidade de conversar com uma professora minha que é doutora na área e eu perguntei para ela se o ambiente em si influencia no comportamento e também no psicológico, nas atitudes da pessoa. Ela disse que sim. Aí eu peguei e falei, se esse ambiente ele tiver, por exemplo, com uma determinada música, essa música também influencia? Ela também que diz que influencia, e os próprios padres exorcistas nos alertam que o escuro em si, ele já leva a pessoa num determinado grau de transe. A música agitada também já leva a pessoa num determinado grau de transe. E já o pregador, que tem o dom de mexer com o povo por meio das palavras, aí junta escuro, música agitada, o pregador com aquelas coisas totalmente movidas a sentimentos, e as pessoas ficam completamente histéricas psicologicamente, fora de si, e eles falam que isso é a ação do Espírito Santo. Simplesmente não é. É histeria coletiva, psicológica, que tem início no psicológico, naquele ambiente, e que influencia o físico da pessoa. Aí isso é fruto das gritarias, isso é fruto das pessoas que rodopiam, isso é fruto daquelas pessoas pelas quais eu já me deparei com situações pelas quais ficam dando soco no ar, ficam completamente fora de si. Então, você também a gente já conversou em relação a isso, você me falou que em vários lugares do Brasil pelo qual você passa, você também se depara com situações como essa. Eu já vi, por exemplo, no encontro que eu participei, um padre expôs o Santíssimo, e nesse Santíssimo estava um foco de luz,
e começou aquela histeria toda, aquele tipo de coisa. O padre pegou o Santíssimo no meio do povo, começou a dançar com o Santíssimo no escuro, e nisso tinha umas luzinhas coloridas como aquelas de balada que fica girando, um globo, com essas luzinhas coloridas, e o padre dançando com umas musiquinhas agitadas. Na maioria que cantaram nesse encontro foi protestantes, e o padre lá dançando com o Santíssimo no meio do povo. Ou seja, coisas desse tipo. Uma menina que frequentou um encontro também muito parecido com esse, que também teve um momento de avivamento, ela ficou tão fora de si que ela não conseguia mais mexer o corpo dela. Ela caiu no chão, não sei se por meio de um repouso, alguma coisa, ela não conseguia ter controle sobre o corpo dela. Começou a ter reações estranhas, nós levamos ela para a capela e vimos que, depois que ela ficou um pouco tempo afastada daquela ocasião, que ela começou a voltar em si. O Thales, ele já foi na prática da coisa aí, né? Na prática de tudo isso que a gente vê, e infelizmente, de fato, está em muitos ambientes da igreja. A intenção de salve Maria a todos que estão aí, tá bom? A intenção de fazer essa live, né, e falar sobre esse tema é de fato preocupante. O Thales, ele relatou algumas coisas aqui que eu vejo isso, ele também viu, vocês talvez estão acompanhando, veem. E são coisas assim que fogem um pouco daquilo que é a realidade humana da coisa, né? Daquilo que é o natural, né? Muitas vezes chamam isso de sobrenatural, de liberdade no espírito, né? Essas coisas, eu não vou nem debater se isso aí é ou não é coisa do Espírito Santo, mas eu não imagino Nossa Senhora rodopiando, pulando e batendo cabeça no cenáculo, né, com São João celebrando a missa, por exemplo. Mas eu queria, Thales, até antes, meio que antepondo um pouco daquilo que você já foi na prática, só para a gente compreender o que é essa mentalidade protestante, porque muita gente que também não faz esses atos, não tem essas atitudes, muitas vezes fala assim, mas eu não tenho mentalidade protestante. Essa mentalidade protestante está sorrateiramente entrando, infiltrada dentro da igreja, dentro da Santa Igreja. Por exemplo, o que nós poderíamos aqui definir como mentalidade protestante? Essas práticas aí que você citou, são práticas que não nasceram dentro da igreja. Você pode pegar isso, você pode estudar a igreja, né? Se eu ver alguém levitando que nem levitava São Cupertino, eu vou compreender, vou falar, opa, né? Que nem Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, olha só. Então essas práticas aí não nasceram dentro da igreja, né? E essa mentalidade, ela entra sorrateira e é muito fácil você detectar. Muitas vezes muita gente nem faz isso, mas tem mentalidade. Quer ver como que é fácil a gente identificar uma pessoa que tem mentalidade protestante? É aquela pessoa que faz de si mesmo o seu próprio papa, né? É aquela pessoa que ela mesma o seu próprio papa. Então essa mentalidade protestante, antes mesmo dessas práticas que você definiu aí como psicólogo, né, que é assim que eles definem, como histeria coletiva, está em uma mentalidade luterano, calvinista, que entrou na igreja, que é uma mentalidade de que eu sou o meu próprio papa, eu sou a minha própria igreja, eu faço meu livre exame da Bíblia, eu sou o próprio magistério da minha vida. Então, por exemplo, quer ver como é fácil detectar uma pessoa com mentalidade protestante? Essas pessoas que vão nesses eventos, que são organizados muitas vezes por novas comunidades. Eu até quero aqui fazer um parênteses que não são todas as novas comunidades. Tá? Eu sou fundador de uma nova comunidade, então nós estamos aqui generalizando, né? A questão do fogo. Né? A questão do fogo também não tem nada a ver com isso. A minha comunidade traz o nome de fogo em latim, ignis, né? Ignis. Então não tem nada a ver. Fecha parênteses. As pessoas, não generalizamos, né? As pessoas vão nesses eventos, aí aí tem uma mistura, prega um católico, aí depois prega um padre, prega um leigo, prega um pastor, prega um budista, prega um macumbeiro, prega o do saravá, prega todo mundo. Aí o cara, né, por conta do que o Thales disse, de um argumento, de uma retórica, né, de um sofisma, de uma forma de falar, de um emocionalismo, a pessoa sai dali afirmando o quê? Olha só, talvez você que está acompanhando essa live, se você afirmou isso, olha só, você tem mentalidade protestante. Olha só, e católico, hein? E comungando na missa. Por exemplo, as pessoas vão nesses encontros, e eu vi isso, eu pude detectar no Facebook depois desses eventos, pseudo-ecumênicos, né? As pessoas falando, é isso aí,
placa de igreja não salva ninguém. Né? As pessoas dizendo, não importa a igreja. Né? Então, se você Jesus disse isso vem um buscar dia... a sua noiva, ele não vai olhar as placas de igreja. Pois é. Né? As denominações, primeiro que eles já usam termos que não provêm da identidade católica. Sem contar que Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 846, nos diz: fora da igreja não há salvação, afirmando de acordo com a tradição, com a Sagrada Escritura e com o magistério da igreja. Então, isso é da característico. Então, quer dizer, não está só nas histerias coletivas isso. Isso é uma coisa tão perigosa que entrou, aí as pessoas falam, por exemplo, olha uma coisa, vou fazer uma live com alguns irmãos sobre ecumenismo por esses dias, mas uma coisa que falam é mais o que nos une do que o que nos separa. Né? É bonito isso, irmãos, né? E de fato nós buscamos uma unidade, né? Buscamos a paz, né? O diálogo. Mas isso é uma balela também. Né? O que nos une? Como, por exemplo, os protestantes, nossos irmãos separados. O que nos une? A Sagrada Escritura? Sim. O batismo? De certa forma, em alguns casos, sim. Mas, e a doutrina? E a liturgia? E a moral? Né? Então, assim, muito mais nos separa do que o que nos une. Então, há, de fato, um romance nesse ecumenismo. É uma coisa meio romântica, uma coisa meio de sensibilidade, de camaradagem. Eu chamo de café de comadre, Thales. Né? Essas coisas que fazem é café de comadre, porque não é o verdadeiro diálogo para aquilo que de fato é a definição do ecumenismo. Então essa mentalidade, meu irmão, ela está de fato sorrateira entrando. Isso, na verdade, nem é o pentecostal, o protestantismo luterano, calvinista. Isso, na verdade, é uma coisa mais moderna, né? É o neopentecostalismo que está tomando a mentalidade. Por isso que o tema da live nós colocamos isso. Essa mentalidade, essa forma de pensar que está entrando sorrateira e as pessoas não estão se dando conta disso. Não importa a igreja, nosso Deus é um só, né? Quando há o discurso interreligioso. Então isso, meus irmãos, é preciso ter um aprofundamento. Existem peritos para isso, né? Então nós não podemos, muitas pessoas querem, talvez por boa vontade, Thales, eu não entendo, ajudar ou converter, ou sei lá, fazer o quê, e acabam, na verdade, causando uma confusão danada, nociva à salvação das almas. Né? Então, só nessa breve definição, o que é então a mentalidade protestante? É você ser papa de si mesmo, porque foi isso que Lutero fez, não foi? Uma rebelião contra o magistério. Aí as pessoas, olha só, Thales, só para mim, só para essa introdução e depois nós vamos mais na prática. Por exemplo, Thales, eu imagino que você deva ter passado por isso. Você chega num cara e fala assim, mas meu irmão, na missa não pode ter sanfona, não pode ter na missa cavalo entrando porque é missa sertaneja. Né? Eu já me deparei com tudo quanto é tipo de coisa na missa. Tudo quanto é tipo de coisa. Olha, isso que você falou com triângulo, sanfona, instrumento de pandeiro, instrumentos de percussão que não é permitido. Eu, particularmente, eu toco carrom, eu toco bateria. Mas na missa, não toco. Na missa, ou eu fico fazendo uma leitura, ou participando, ou então eu vou cantar, vou fazer uma coisa. Mas instrumento de percussão não é permitido, porque tem toda uma norma. Aí você, por exemplo, como que você percebe que essa pessoa tem uma mentalidade protestante? Porque aí você fala, irmão, não pode fazer isso. Por exemplo, irmão, um leigo não pode dar a bênção com o Santíssimo Sacramento. Aí você fala, tá aqui, ó, na Instrução Geral do Missal Romano, tá aqui, ó, na Redenção do Sacramento, tá aqui na Caritas in Veritate, tá aqui no Sacramento Caritatis, Ben 16. Aí o cara pega aquilo que é o magistério, aquilo que é a rúbrica ali da igreja. Ele lê, olha para você e fala assim, mas o que importa é que as pessoas estão gostando. Você entendeu? O que importa é o amor. O que importa é o amor. Então as pessoas se fazem papas de si mesmo. Então, meus caros, se você tem essa mentalidade, quantas pessoas a gente já não mostrou documentos? Não que nós somos rubricistas, positivistas ou coisa que seja. Nós queremos ser fiéis à igreja. Então, essa mentalidade perigosíssima, entrou até nas boas almas, que acham que por piedade, por amor, por uma falsa caridade, porque a caridade, na verdade, leva a pessoa à verdade.
elas vão então e passam um pano. Ah, não, mas o que importa é que as pessoas estão vindo para esse encontro. Não, o que importa, então, é perigosíssimo. Essa mentalidade protestante, ela é você fazer-se papa de si mesmo. Você não aceitar mais o magistério da igreja, aquilo que a igreja ensina, e você então contestá-la, né? Mesmo diante da verdade sendo apresentada, e você contestá-la, e você então é o dono da verdade. Você é a Basílica de São Pedro em pessoa. A sua casa é a Basílica de São Pedro. A cadeirinha do seu computador é o trono, né? Você só fala ex-cátedra, né? Muito que Pedro você fala. Então, você tornou-se papa de si mesmo. Não foi isso que Lutero fez, né? Exatamente. Então, essa é a verdade que vai levar aquelas práticas que o Tales já havia dito. Não, isso é uma das poucas práticas, né? Existem muitas outras em relação Você falou muito a essa. Eu falei bastante, mas assim, existem de maneiras assim muito amplas. Não, eu falei, você falou muito pouco ainda do que tem. Sim, sim. E, por exemplo, outra coisa também que eu já havia notado é que, por exemplo, eles cantam músicas protestantes no encontro. Aí você vai falar com a pessoa, aí a pessoa fala, não, a gente canta porque é o mesmo Deus. Aí, faz o seguinte, então. Chama um cantor protestante, aponta para o Santíssimo Sacramento e fala ali, olha ali o meu Deus, vamos cantar para ele. O que você acha que o protestante deve falar? Eu já vi protestante que chama Jesus de bolachinha, Deus Sol, fala que a gente é pagão. Ou seja, uma das coisas pelas quais eles nos chamam, né? É o mesmo Deus. Os protestantes têm a mentalidade dele firmada de um Deus de determinada maneira, que não é a mesma mentalidade que nós católicos temos. E outra coisa, você falou até uma coisa muito interessante aí, Celito, que foi essa questão de que a pessoa cria os seus próprios achismos e, baseado nos seus achismos, ela faz aquilo que ela acha que é melhor para ela. Ela deixa de lado os ensinamentos da igreja, ela deixa de lado os documentos, ela deixa de lado o catecismo, ela deixa de lado o magistério, a tradição, tudo, e firma tudo aquilo naquilo que ela pensa, naquilo que ela acha. Só que o Concílio Vaticano II foi um concílio ecumênico. E com o próprio ecumenismo nós aprendemos que não se oculta a verdade, não se desvia para a esquerda, não se desvia para a direita. Exatamente, exatamente. Essa questão desses elementos, porque a mentalidade é uma coisa. Aí depois começam esses elementos, né, protestantes. E para você ver, Thales, não apenas protestantes, hein? Elementos afros, né, elementos de religiões pagãs, elementos de paganismo, né, vamos dizer assim. Então, isso vai entrando. Aí esses elementos começam a fazer parte do cotidiano, né? Aí, por exemplo, a mentalidade protestante, ela abre um leque danado para o paganismo, porque aí essa mentalidade de você contestar o magistério, de você peitar o Papa, né? De você peitar os documentos da igreja, a doutrina, e criar a sua própria, então você não vai colocar só elementos anticatólicos ali. Você vai colocar elementos anticristãos. Elementos, inclusive, ateístas, né, dentro da fé. Aí você faz a missa... Bom, as pessoas falam assim, mas vocês falam muito de heresia, vocês são muito radicais. Meu irmão, mas é o que mais tem. Né? É uma pena dizer isso. Muitas vezes a gente não fala porque gosta dessa palavra heresia, mas é porque tá terrível. Tá lotado. Né? Uma vírgula que você muda da doutrina católica, você meio que comprometeu ela toda. Então é preciso uma fidelidade, meus caros. É preciso muito uma fidelidade à fé da igreja. Porque senão aí eu faço o quê? Missa balada. Para quê? Para atrair o jovem. Aí você atrai o jovem que vai na balada e quer mudar de vida, aí ele vem na igreja e fala, pô, aqui é a mesma coisa que lá fora, então eu prefiro ficar lá fora. Aí você faz missa afro. Essa eu não sei para quem que é para atrair. Ou você faz a missa pirocóptero, que é uma que eu até chorei quando eu vi que o Santíssimo estava num drone. E você então vai fazendo o quê? Eu peitei o magistério e eu dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, os batizados, eu então dentro do templo católico, eu faço totalmente o contrário do que ensina a igreja e ainda me defendo, me justifico, né, dentro da igreja, fazendo um cambalacho com a doutrina. Essas pessoas, meu irmão, com toda a caridade estou dizendo isso. Essas pessoas, elas
tem que rebolar mais do que a Anitta para conseguir comprovar, teologicamente falando, ou doutrinamente falando, aquilo que eles estão fazendo para se defenderem. Então, eles fazem a hermenêutica. Uma coisa, só pegando um parêntese naquilo que você disse, que eu achei muito interessante, com esse tipo de atitude já comprova e mostra de todas as formas que essas pessoas ainda não conhecem a Cristo. E elas ainda pegam à frente de eventos, pegam à frente de missas, pegam à frente de determinadas coisas para levar Cristo para as pessoas. Como que elas vão levar Cristo para as pessoas se com essas atitudes, com esses achismos, sendo seus próprios papas, elas demonstram de todas as formas que elas ainda não conhecem a Cristo? Esse é o grande problema. É preocupante. Exatamente. Eu vejo assim, eu já peguei muitas pessoas que a gente viu que estava fazendo errado, e a gente tem paciência, né? Porque a gente também não pode, a gente tem que ter paciência, ser prudente. Muitas pessoas que a gente apresenta a verdade falam, irmão, isso não é católico, ó, vem cá, vamos conversar. As pessoas que têm sensus fidei, né, aquele senso de fidelidade, na hora fala, meu Deus, cara, olha, eu estou mudando minha atitude agora. Essas pessoas são valiosíssimas, viu? São uma grande bênção. Agora tem aquelas pessoas que você apresenta, mostra a verdade, e não é uma verdade que você inventou, é a verdade da igreja, bimilenar. E essas pessoas mesmo assim continuam teimando e fazendo. Então assim, essas pessoas que teimam ainda, que continuam, que querem continuar com essa mentalidade, com essas práticas que não são católicas, essas pessoas deveriam, os bispos, né, deveriam tomar alguma atitude, porque são nocivos à fé da igreja. É perigosíssimo, Thales. Sim, e o problema, Celito, é que isso tudo sendo feito de maneira anticatólica, como você mesmo disse, em movimentos, em pastorais, que são, assim, determinadas formas de trazer as pessoas para a igreja, de mostrar a verdade, aí as pessoas ficam fazendo práticas anticatólicas lá, e muitas das vezes o bispo, o pároco, acaba proibindo esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo aquilo lá de uma maneira errada, de uma maneira que não tem identidade católica. Entende? Quantos bispos aí que criticam e que descem a ripa na renovação carismática? Mas você vai pegar a renovação carismática daquele local lá, só tem esse tipo de avivamento, esse tipo de coisa. Exatamente. Você falou uma coisa bacana, porque eu não faço parte da renovação hoje, mas a gente não pode generalizar todos os grupos de oração. E eu prego muito para a renovação, e tem lugares em que a renovação é muito católica, viu? Nossa. Agora eu não sei como é que vai ficar por conta do Caris, né? Parece que agora é uma corrente de graça só, mas tem lugares que, de fato, você percebe que é exatamente um local onde poderia colocar-se uma placa assim, e colocar igreja triangular, ou quadrangular, ou retangular do Evangelho, né? E ali as pessoas fazerem o culto protestante, porque é exatamente igual. É exatamente igual. Pior ainda, quando pegam símbolos, é o símbolo que eu vou dizer aqui é um símbolo, mas é presença real, que é o Santíssimo Sacramento, e se utilizam desses símbolos para fazerem transformam num picadeiro o Santíssimo Sacramento, que é o ápice da nossa vida, que é o ápice da fé católica, a fonte de toda a nossa vida, e se utilizam do Santíssimo para isso, como argumento de que estão atraindo as pessoas, né? Missa para atrair não existe. Desculpa aí eu ser tão claro, né? Mas se você faz missa para atrair, você não está fazendo a coisa certa. Não se deve fazer missa para atrair. A missa não é missionária, Thales. A missa não é missionária. E quem diz isso não sou eu, é um homem... Católicos e que entendem o mistério. É isso aí, acabou. E quem diz isso não somos nós, é um homem chamado Bento XVI, né? No seu livro chamado Introdução... Se a gente for pegar a história da igreja, as missas que aconteciam nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja, aqueles que ainda não eram convertidos, não eram batizados, os catecúmenos, eles participavam somente da celebração da palavra. Quando chegava no momento ali do ofertório, no momento eucarístico, eles eram expulsos das catacumbas e falavam, fora catacúmenos, porque aqui hora quem fica aqui é quem é batizado, quem é convertido e quem conhece o mistério que aqui vai acontecer, que é a transubstanciação, que é o ápice da nossa fé. Exatamente, a missa é para quem tem fé. O que eu quero dizer aqui, depois você pode continuar falando, porque eu já falei demais, né? Mas assim, o que eu queria dizer aqui,
essa mentalidade, essa forma de pensar, né? Essa forma de pensar e aquilo que eu penso acaba se transformando em elementos, eu acabo trazendo, e muitas vezes é claro que na ignorância. Mas vocês aí, né, essas 10 mil pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, nós precisamos voltar a ter mentalidade católica. A gente precisa voltar à fé católica. Meu irmão, não é errado nós dizermos o que nós estamos dizendo aqui. Inclusive, é uma caridade com os nossos irmãos protestantes. Porque esses elementos da nossa igreja não são bem-vindos. E nem eles querem. Nem eles querem esses elementos aqui. Porque eles acabam falando que nós somos uma cópia deles. Né? Quantas vezes a gente não viu isso? Né? Que taxam, eu já vi muito isso. Tenho 20 anos de vida missionária. No começo, os protestantes falavam, quando eu participava da renovação, vocês são uma cópia da nossa igreja, vocês... Né? Então, assim, nós precisamos o quê? Ter mentalidade católica. Então, o que eu tenho que fazer? Esses elementos protestantes, eu tenho que começar a substituí-los, entendeu? Né? Começar a substituí-los, começar a ser mais católico. Música, eu não vou mais colocar música protestante no meu grupo, até fiz uma publicação hoje sobre isso. Eu não vou mais ouvir essas músicas. São bonitas? São, mas, irmão, é aquela questão, não é por birra, por nada, é por identidade católica. Né? Pô, tem canto gregoriano, tem música boa, Juninho Casimiro, tem Vida Reluz, tem tanta música, banda boa para você ouvir. Né? Então é aquela coisa, tem uma identidade católica. E essa identidade católica vai fazer você também, depois que você tem mentalidade católica, os elementos católicos vão visitar a sua vida. Quer ver, Thales? A gente começa a estudar o catecismo, a gente começa a ler. Aí a gente que odiava canto gregoriano, por exemplo, eu fui punk, pô. Aí o canto gregoriano começa a fazer parte da nossa vida, a gente não gostava, mas acaba gostando. Então os elementos católicos vão também fazendo parte da nossa vida. Por quê? Porque eu criei uma mentalidade católica. Agora, né, para eu concluir essa partilha aqui, se eu ficar ouvindo Marco Feliciano no YouTube, se eu ficar ouvindo Diante do Trono, se eu ficar ouvindo pregação do Valdemiro Santiago, se eu ficar com essa coisa na cabeça, como que eu vou ter mentalidade católica e como que eu vou num grupo de oração, tô falando num grupo de oração carismático, hein? Como que eu vou chegar num grupo de oração carismático, me ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento em um silêncio absoluto e sair dali com a minha alma preenchida? Nunca, Thales. Porque a minha cabeça, ela quer esses elementos protestantes. Então, se não tiver a luz apagando e piscando, se não tiver o povo pulando e dando cambalhota, se não tiver... Eu não vou conseguir. Por quê? Eu estou totalmente... Você é psicólogo, está estudando, sabe melhor do que eu. Eu estou com o meu consciente, com a minha vontade toda cheia desses elementos. E a minha mentalidade está se transformando cada vez mais em mentalidade protestante. Aí eu começo com os chavões e acabo virando o quê? Um protestante dentro da Igreja Católica. Sim. E você pode ver mesmo, Celito, um dos frutos também dessa mentalidade protestante é tirar de lado e excluir a Virgem Maria. Com aquela desculpa, não, Jesus é o centro, vamos falar de Jesus. Aí tem comunidade que faz encontro vocacional para entrar na comunidade, com pastor protestante pregando, com cantor protestante pregando, e o pior, como você mesmo disse, o Santíssimo está lá. A pessoa pregando com o Santíssimo ali, não crendo na presença real de Jesus, e excluindo de lado, colocando de lado a Virgem Maria. Eu até deixei separado aqui, Celito, esse livro aqui, ó. O livro do Cenáculo, aos sacerdotes, os filhos de Nossa Senhora. E ela diz aqui numa mensagem ao Padre Gobi, no dia 27 de outubro de 1980, em Melbourne, na Austrália, e o nome da mensagem é O Caminho da Unidade. Fala exatamente disso que a gente está falando. E diz, vê como o meu adversário conseguiu estender aqui, em seu domínio, levando tantos dos meus filhos a viver prescindindo a Deus, seduzindo-os com o veneno do ateísmo e do neopaganismo. Nunca nesses tempos, nestes lugares, a igreja que Jesus fundou, unida, deve se apresentar com toda a força da sua unidade para poder difundir a luz do Evangelho a todos os que transviaram. Eu sou o caminho da unidade. A Virgem Maria falando, eu sou o caminho da unidade.
É a mãe que compete reconduzir ao amor recíproco, à concórdia, à estima, à plena comunhão de todos os que foram incorporados por meio do batismo na própria vida do meu Filho Jesus. Alguns quiseram colocar de lado vossa Mãe Celeste, prescindindo na enganadora perspectiva de tornar mais fácil a união entre os cristãos. Olha o que a Virgem Maria está falando. Ela está falando exatamente isso que eu acabei de falar. Vamos colocar de lado Nossa Senhora e vamos falar só de Jesus, porque Jesus é o centro. Isto criou, pelo contrário, um novo e mais grave obstáculo. De fato, a desunião entrou ao interior da Igreja Católica. Não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos, senão a perfeição da verdade. Que a verdade só se mantém íntegra e firme na Igreja Católica, a qual deve conservá-la, defendê-la e anunciá-la sem medo. Ou seja, Nossa Senhora diz exatamente isso que a gente está falando. Vamos colocar de lado a Virgem Maria para não constranger os nossos irmãos protestantes e vamos falar de Jesus, porque Jesus é o centro. Aí ela fala na mensagem, eu sou o caminho da unidade, eu sou a responsável por levar aqueles que estão no erro à verdade. Eu sou a responsável por trazer aqueles que estão fora da Igreja Católica para dentro dela. Aí como que Nossa Senhora vai levar esses que estão fora da Igreja Católica para dentro dela? Porque ela está colocada de lado. E depois fica lá cantando musiquinha, né? Que é todo de Maria, que não sei o quê, usa corrente, usa cadeia, mas na prática, daquilo que aprendeu no tratado e das mensagens de Nossa Senhora, não está se fazendo bom uso, né? Sim. Bom, essa mensagem de Nossa Senhora, ela já meio que sela aquilo que nós estamos conversando. Não existe, de fato, unidade fora da devoção à Santíssima Virgem Maria. Não existe, né? Quando a gente fala sobre mentalidade protestante, uma das primeiras coisas que acontece, Thales, é esse esfriamento em relação à devoção à Santíssima Virgem Maria. Começa a causar uma insegurança. Por quê? Porque também são símbolos. Olha, como que você destrói a fé? Né? Os comunistas tentaram, o Império Romano tentou, ninguém consegue destruir a Igreja Católica, né? E não vai prevalecer mesmo. Mas como é que você consegue esvaziar? É você substituir aquilo que são símbolos da fé. Então, você começa, por conta de um respeito humano, para fazer encontros, você então faz o quê? Nós vamos tirar os símbolos católicos para não magoar o irmão que está ali. Então você começa a tirar os símbolos, isso, né, visualmente falando, isso vai causando as pessoas, né, então vai enfraquecendo a devoção mariana. Você tira as imagens, até a questão católica, você tira as imagens, você tira os ícones, você começa a falar menos de Nossa Senhora. Eu já ouvi isso, viu, Thales? Já viu? Vixe, isso várias vezes, né? Fui pregar em algumas dioceses que chegava lá, a pessoa falava assim, o nosso coordenador diocesano pediu para nós não falarmos muito de Nossa Senhora no grupo de oração, porque estão indo bastante evangélicos, protestantes, e é para a gente não magoar. Rapaz, foi o encontro que eu mais falei de Nossa Senhora. É a oportunidade, meu Deus do céu, é a oportunidade de nós fazermos que essas pessoas entendam qual é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, essa mentalidade que vai se transformar em elementos e depois vai tirar as pessoas da fé católica, nós precisamos combatê-la com muita prudência, inteligência, né? Eu já não aguento mais ser proibido de pregar em vários lugares porque eu falo essas coisas, né? E não vou deixar de falar, né? Eu acredito que a minha esperança, eu espero, né, que nós estamos aqui, Thales, contribuindo com as almas e falando a verdade. Às vezes parece soar um pouquinho agressivo o que nós estamos falando, mas é porque falar daquilo que nós amamos de fato e defendemos nos dá né? As pessoas falam que eu sou muito agressivo no falar, a gente acaba sendo mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho amigos, Thales, que são dessa linha do avivamento que você falou, que são muito católicos. Eu conheço mesmo, que tem essa linha aqui do carisma deles, está escrito. Eu também tenho um problema com essa palavra avivamento, viu, Thales? Eu quero deixar bem claro. Eu tenho estudado muito aqui. Eu estou fazendo até vai dar um livro. Eu tenho estudado, né, esse termo que me incomoda bastante, avivamento, e os meus irmãos sabem disso. Mas eu conheço vários, né, que são dessa linha e são muito católicos, né? Eu já preguei com muitos deles
E eu fiquei muito impressionado, né, com essas pessoas. Então, o que nós temos que fazer? A sua comunidade, você gosta dessa coisa do avivamento, né? Você gosta dessa coisa sei lá, carismática. Então, você não pode trazer os elementos protestantes para dentro do teu grupo, né? Você quer mais avivalista do que São Pio de Petreutina, Thales? Você quer mais avivalista do que o Cura d'Ars, São João Maria Vianney? Você quer um cara mais... Ó, vou te mostrar, hein? Um cara mais do avivamento do que esse cara aqui, ó. Padre Júlio Marite Lombardi. Esse aqui é do avivamento. Meu Deus Esse do céu. Então, assim, trazer essas almas para a Igreja Católica é a grande alegria de nossa alma. Pode falar, irmão. Vou pegar um negócio aqui. Sim. Outra coisa também, em relação a tudo isso que você falou, Celito, é que eu também conheço bastante pregadores também com essa linha de avivamento, né? Só que o problema também em relação a isso é que eles não falam apenas disso, mas trazem doutrinas e ensinamentos protestantes para afirmar essa questão do avivamento, porque o próprio termo avivamento é uma palavra protestante. O próprio termo, por exemplo, retetê, sapato de fogo, até mesmo se denominar como pentecostal, é um termo protestante. Por exemplo, eu fui no encontro, Celito, que eu te falei que teve um rapaz que ficou rodopiando e tudo mais. Uma das músicas que foram cantadas no momento de animação, e eu estava no ministério, tanto de música quanto também no Ministério de Artes, nesse encontro, a música que foi cantada, eu lembro perfeitamente da letra de tão ridícula que é. Eu sou canela de fogo, retetê de Jeová, eu estou nadando no azeite e não consigo parar. Eu fiquei olhando para a cara da pessoa cantando e fiquei assim. Eu fiquei sem entender. Sinceramente. Sabe? Difícil, aí a pessoa traz doutrina protestante. E o problema, muitos músicos católicos hoje em dia cantam as suas músicas com doutrinas protestantes. Por exemplo, para trás eu não quero ficar quando Jesus voltar. E desde quando Jesus vai voltar, vai levar os justos para o céu e vai deixar os injustos padecendo aqui na terra? Vai ter o tal do... Como que eles denominam? O tal do... Arrebatamento. Desde quando vai ter isso? Pai, se você pegar ali Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675 em diante, vai te ensinar o que vai acontecer na segunda volta de Jesus. Não tem nada desse tipo de doutrina. Aí vem, de novo, um santo chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo francês, autor dessa bela obra aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E ele diz, no parágrafo 50, ele diz o seguinte: Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, força e graça nesses últimos tempos. Em misericórdia, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados, que se converterão e regressarão à Igreja Católica. Em força, para se opor aos inimigos de Deus, aos idólatras, aos cismáticos, aos maometanos, aos judeus, aos ímpios e endurecidos, que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair por meio de promessas e ameaças todos aqueles que lhe forem contrários. E, finalmente, ela deve brilhar em graça para animar e suster os valores dos seus verdadeiros soldados e fiéis servos de Jesus Cristo, que combaterão pelos seus interesses. Ou seja, Amém. Vocês podem tentar, essa galera que está vendo aí, pode tentar, pode fazer tudo que você quiser, mas a Virgem Maria vai brilhar. Em graça, em misericórdia e em força. Não adianta querer colocar ela para fora, porque uma igreja sem a Virgem Maria é um orfanato, como diz o nosso Papa Francisco. E ele também diz, e ele, né, que está fazendo bastante desses eventos ecumênicos e tudo mais, mas da maneira autêntica, sem ocultar a verdade, sem desviar para a esquerda e desviar para a direita. Encontrar Jesus Cristo fora da Igreja Católica é impossível. Uma coisa que... Ô, Thales, quanto tempo deu de live aí? Senão vai desligar e a gente vai nem ver. Tá marcando aí? 40 minutos. Nossa, já?
Por exemplo, ó, eu vou dizer uma coisa aqui, muito, muito bacana, vou ser bem legal, né, com essas pessoas. Por exemplo, quer pular, quer ser canela de fogo, quer ser sapatinho de fogo, quer rodopiar, plantar bananeira, né, dentro do seu grupo ali, meu irmão, você não vai arrumar confusão comigo. Se eu estiver lá, o máximo que eu fazer é dar uma risada. Entendeu? Quer pular, dar uns pulinhos, quer dar uma sapateada, pula, vira cambalhota, né? Eu não imagino o Santos fazendo isso. Nunca vi. Eu li isso aqui, ó, né, bastante. Eu leio isso aqui há muito tempo, né? E não vi nada disso aqui. Mas, por favor, não coloque o Santíssimo na sua bagunça. Não faça isso diante do Santíssimo Sacramento. Nós precisamos disso, irmãos. Né? Querem ser pentecostais, querem pular. Olha, isso aí você não vai arrumar rolo nenhum comigo. Tá bom? Tá? Não tem problema. Façam o que vocês quiserem. Né? Mas não coloquem o Santíssimo no meio. Porque aí já é uma coisa que nós estamos brincando com o sagrado. Né? Essa liberdade do Espírito podem ser livres, meus irmãos. Não há problema nenhum. Né? Sejam livres aí do jeito que as pessoas gostam de ser. Mas, por favor, não façam isso diante do Santíssimo Sacramento. Não deixe o Santíssimo Sacramento exposto e as pessoas virando cambalhota ali e ninguém olhando para Jesus e achando que isso é uma ação divina. Não, isso é uma histeria coletiva e pior, diante do Deus do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que está ali, e muitas vezes isso é causa de profanação e sacrilégio. Eu disse isso por quê? Porque se Jesus é o centro, quando ele está exposto na presença real, sob o véu do Augustíssimo Sacramento do altar, os nossos olhares são só para ele. A nossa vida é para ele. A nossa alma é para ele. O nosso coração é para ele. A nossa adoração é para ele. Aí, se eu então desvio do Santíssimo Sacramento e quero justificar que eu estou tendo uma ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, irmão. Né? Então, eu não tenho problema com isso, com essas coisas, não. Né? Mas não façam isso na missa, não façam isso diante do Santíssimo. E outra, eu não sei quais são os frutos disso aí, a não ser uma coisa sentimentalista, que no dia seguinte, né, quantas pessoas não pulam, não correm, não mudam, e não viram cambalhota e depois não muda de vida. Né? Aí é problema. Exatamente. Aí você entrou num ponto principal, porque eu então, vim conversando hoje. Não esquece de falar, deixa eu só dizer uma coisa. Pode falar, fica à vontade. Por exemplo, o que a gente vê muito nos eventos protestantes, e isso também tem nos eventos católicos. Né? Acontece aquele evento maravilhoso, gigantesco, e aconteceu, o fogo desceu, o fogo caiu. Aí depois os testemunhos. Olha, eu vi milagre. Olha, eu vi sinais. Olha, eu vi prodígios. E onde você viu conversão? Onde teve conversão? Só teve sinais, prodígios, milagre, cura agora, e conversão, meu Deus do céu. E conversão, os ateus como eu saindo do ateísmo, os drogados como eu era saindo da droga. Né? Então, é importante. Isso dá uma outra live, Thales. O sentimentalismo, o sensacionalismo, essa coisa exterior, que se dá aos sentidos externos, meu irmão, foge disso. Vai naquilo que está na alma, no interior. E o Thales agora vai falar o que ele tem que falar agora aí. Sim, você falando exatamente disso, Celito, de querer pular, dançar e tudo mais dentro da igreja, eu vou falar uma coisa que é até polêmica, tomei muita porrada há pouco tempo atrás por ter falado disso. Que Nosso Senhor disse a São Padre Pio, minha casa tornou-se para muitos teatro de divertimento. Porque a igreja em si, ela se transfigura no Calvário no momento da Santa Missa. Porém, não apenas isso. A igreja é em si um local sagrado. Aí a gente quer levar para dentro da igreja esse tipo de coisa. De pessoa rodopiando, dando cambalhota, né, plantando bananeira, fazendo esse tipo de coisa aí, dançando diante do altar, diante do Santíssimo Sacramento, diante da onde o nosso Senhor se faz presente vivo na Eucaristia, na onde o Senhor se mola na Santa Missa. E fazendo ainda esse tipo de coisa. Para isso existe, gente, um lugar chamado salão paroquial. Para esse tipo de coisa. Muito bom. E ó, tá aí
Tá aí outra coisa. Você foi cirúrgico na questão protestante. Por que eles fazem isso na igreja deles? Porque eles não têm altar. Eles têm uma prancha de surf. Alguns têm uma prancha de surf. Um outro elemento, ó, com todo amor e respeito, eu vou dizer que outro elemento que pegou as pessoas na igreja católica substituírem o ambão da palavra por um latão de lixo. Por um latão, por um tambor. Entende? De onde vem esse elemento, meu irmão? Isso vem de uma igreja chamada Hillsong, que depois algumas comunidades do Brasil pegaram esse gosto e trocaram o ambão da Santíssima Palavra de Deus e colocaram um latão no lugar. Cara, outra coisa que eu também não tô nem aí, sabe? Quem sou eu para falar para você mudar? Mas tá vendo como que é, Thales? Substitui as coisas sagradas e coloca coisa para atrair, para ficar legal, para ficar maneiro, para ficar descolado, né? Então por que eles fazem isso lá? Porque eles não têm presença real. Eles não têm sacrário, eles não têm altar do sacrifício. Eles não têm isso aí. Então é outro elemento que se traz, né? Que deveria se fazer essas festas dançantes, sei lá, no salão paroquial. Não diante do Santíssimo. E outra coisa, a árvore se vê pelos frutos. Você disse uma coisa perfeita, uma coisa que chegou aonde eu queria chegar. Onde que está o fruto disso? Cadê a conversão do povo? Porque você vê que aquilo ali é fogo de palha, aquilo ali é passageiro. A pessoa está rodopiando aquele negócio e depois pega o microfone lá na frente. Eu vi prodígios, eu vi milagre, Deus deu uma visão, o anjo está vindo, está quebrando a corrente na sua vida, que não sei o que e tudo mais. Só que, e depois do encontro? Cadê a conversão? Cadê a pessoa pegando, por exemplo, o texto para rezar, pegando o magistério da igreja para poder estudar? Cadê? Você não vê. A pessoa vive de encontro, é fogo de palha. É o tipo da pessoa que quando tem retiro, chora, se emociona, posta foto. Ah, o encontro foi lindo, foi maravilhoso, eu vi isso, eu vi aquilo. Só que depois, e a vida da pessoa? Tem conversão? Cadê os frutos disso? Cadê os frutos desses sinais que você diz ver? Meu irmão, é exatamente isso aí. E qual que é? Vou dar uma solução aqui. Já batemos bastante em todo mundo aqui. Vamos dar uma solução. Então, o que nós podemos fazer para evitar essa mentalidade aí protestante, da que entrou? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma baita de uma caridade até com os nossos irmãos protestantes. Eles vão bater palma para nós se eles assistirem essa live. Porque vão dizer, não, eles estão fazendo certo. Deixa a gente na nossa. Nós não somos essa igreja aí, ó, essa igreja romana aí, ó. Nós não somos. E eles querem copiar a gente. Não é culpa nossa de estar copiando eles de fato, né? Nos símbolos. Então, o que eu tenho que fazer para perder essa mentalidade? Que entrou, irmão, vocês viram no início, que eu falei. Invadiu sorrateiramente. Esse neopentecostalismo invadiu a mentalidade dos católicos, invadiu a mentalidade dos fundadores, de alguns, né? Não, eu já disse que eu não generalizo, hein? De alguns fundadores de comunidade, coordenadores, movimentos, pastorais. Isso está dentro. E não há conversão. E não existe. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho, então, que me encher de elementos católicos, meu irmão. Né? Poxa, eu vou no YouTube, eu não vou mais ver o Marco Feliciano pregando e falando sai do chão porque aqui não é a missa. Sabiam disso, né? Sai do chão. Então, quer dizer, na missa não sai do chão, mas na missa nós fica no chão, mas vai para o céu. Porque é o céu que vem. É o céu na terra. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ler a doutrina. Eu tenho que ler a vida dos santos. Tem um monte de gente da minha comunidade aí comentando, eu acabei dando uma olhada, o Robson falou. Lê, por exemplo, a vida de Santo Antão. Lê a vida de Santo Afonso Maria de Ligório. Lê de São João, de São Luís Maria Guilhão de Montfort, que o Thales falou do tratado. Né? Lê a vida de Santo Agostinho, São Pio. Né? Então, quanto mais eu vou ler na vida dos santos, mais eu quero me parecer com eles. Né? Estude a vida mística também, poxa vida. O silêncio, a importância do silêncio. Né? Ou então eu vou viver de barulho, meu irmão. É fogo de palha. Como que o fogo vai continuar se não tem conteúdo, se não tem se não tem substância, se não tem lenha para queimar? E a lenha é o conteúdo. Então o que eu tenho que fazer? Ó, a solução. Eu preciso estudar a igreja. Eu preciso me confessar periodicamente, porque senão você vai começar a falar, não, eu me confesso diretamente a Deus. Olha, mentalidade protestante. Ah, o padre também peca. Ah, não preciso ir à missa, não, porque né, eu vou no grupo de oração mesmo, já tá pago. Então não, é conhecer os mandamentos, conhecer os documentos da igreja,
conhecer, saber aquilo que os papas ao longo da história falaram, né? O último concílio da igreja em continuidade com os outros 20 concílios. E eu vou lendo. Você não precisa ser teólogo para isso. Você basta ter um coração aberto e Deus há de te iluminar e algumas pessoas podem te ajudar. Né? E sabe de uma coisa, Thales? Como que vai resolver isso? Foge um pouco do barulho, meu irmão. Foge um pouco do barulho. Jesus nos ensinou a rezar, lembram? Como que você vai rezar? Entra no teu quarto, fecha a porta e ali Deus vai falar contigo. Então, procure um pouco do silêncio para você ter vida interior. Né? As comunhões, né? Comungue na missa. Eu sei que deve ser difícil comungar no silêncio, por causa dos ministérios de música, mas volte no seu lugar, se ajoelhe e silêncio. Comungue do silêncio. Você quer se tornar um bom católico? Comece a amar o silêncio. Comece a querer, faça da sua vida um mosteiro, sabe? Você é um mosteiro ambulante, né? A pessoa que busca a espiritualidade, a mística, o Thales já disse, quer que acabe essa mentalidade protestante? Reze o rosário todo dia. Reze o terço, contemple os mistérios. Isso vai tirar você da mentalidade protestante. Quer sair da mentalidade protestante? Vá adorar o Santíssimo. Cara, todos esses símbolos, né? A presença real, a Santíssima Virgem Maria, a doutrina católica perene, 2000 anos de doutrina. Olha o catecismo ali, ó. Isso, meu irmão, vai fazer você ter elementos católicos. Lenha para queimar. Lenha para queimar. E ninguém vai te enganar, puxa vida. Nós não somos malvados. Ah, o Celito é malvadão, o Thales é um torquemada inquisidor. Não, meus caros. Só nos deem o direito de ser católicos. Só isso, né? E se você não quer ser católico, não quer seguir aquilo que a igreja ensina, por favor, não venha trazer elementos protestantes aqui não, tá? Pode fundar uma igreja, a liberdade religiosa, ela é para todos nós, mas dentro da igreja católica não. É preciso ter um respeito danado. Preciso ter mentalidade católica, tá bom? É isso aí. Exatamente. E outra coisa, muito interessante, Celito, que você falou, só pegando um gancho aqui, para a gente já poder dar um encerramento, porque o tempo, né, tá correndo bastante. A gente faz outra. Por exemplo, São Padre Pio, São João Maria Vianney, São Felipe Neri. A gente pode citar inúmeros santos, todos os santos da história da igreja. Nenhum deles precisou desse tipo de coisa. Nem a própria Beata Helena Guerra, viu? Patrona da renovação carismática. Precisou desse Tenho tipo aqui os escritos dela. Para poder ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque o fogo do Espírito Santo, o que significa essa questão do fogo do Espírito Santo? Ele vem, destrói em nós aquilo que não é do agrado do coração de nosso Senhor, nos purifica para que sejamos pessoas livres e cheias do Espírito Santo. Santa Teresa d'Ávila diz: jovem, vós colocais fogo no mundo. Mas tem que ser exatamente esse fogo que o Celito falou, com conteúdo, com a fé católica, com as verdades da fé, com a doutrina, com os ensinamentos da igreja, não com achismo, não com aquilo que a gente fala, porque senão a gente vai cair no sentimentalismo. E muitas pessoas, inclusive, que estão assistindo a live aqui, já conversaram comigo e falaram: Thales, eu me converti por meio da renovação, gosto muito da renovação, só que eu não consigo participar do meu grupo de oração mais. O sentimentalismo que está lá é muito grande. Eu sou uma dessas pessoas. Eu, Thales Maria Pascoal, sou uma dessas pessoas. Não consigo. A gritaria, a histeria é demais. Você não se... Parece que a única diferença daquilo ali para uma igreja neopentecostal é o local. Por causa que a espiritualidade, aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo ali é a mesma coisa. Ou às vezes até pior. Né? Às vezes até pior. Aí eu fico pensando, que moral que a gente vai ter para poder falar de um protestante se a gente está agindo às vezes igual e pior que eles? Que moral que a gente tem para falar? Nenhuma. Isso aí. Acho que é isso, né? É isso. A gente vai ter que fazer a parte 2, porque 54 minutos aqui e é um assunto assim que abrange muita coisa. A gente vai longe e é muito bom, viu? Vamos dar um abraço às pessoas que estão aí. Quem está aí, fala um oi aí para nós mandarmos um abraço a vocês. Tem uma pergunta aqui pra gente, Celito. Qual que é? Deixa eu ver aqui. Como devemos alertar um católico teimoso sobre a mentalidade protestante? Bom, é exatamente isso que a gente falou. Para dar uma pincelada geral, combatendo, como você mesmo me respondeu, Celito, no story, com a fé
católica. Não com achismo, não com sentimentalismo, não com aquilo que a gente acha que é, mas aqui, ó, com a verdade da fé, com a doutrina, com o magistério, com a tradição e com a Sagrada Escritura, que são os 3 pilares da fé católica. Tradição, magistério e Sagrada Escritura, englobando tudo isso numa coisa só, a doutrina católica apostólica romana. Se combate dessa maneira, mostrando a verdade, porque a verdade é aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho, São João 4,6. Eu sou o caminho, 14,6, perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, vai dizer, né, o nosso querido Santo Ambrósio, que foi mestre de Santo Agostinho. Agostinho, lembre-se, a verdade é o próprio Jesus. Sem mais. Ou então dá um couro nele, para ver se ele aprende, né? E para de ser teimoso. É brincadeira. Santo Agostinho tem um livro que chama Confessai-vos Bem, que um cara uma vez foi no cabaré, aprontou tanto lá que ele tomou uma surra de pau, nunca mais foi pro cabaré, se converteu depois dessa surra. Às vezes tá precisando disso aí. Pelo amor de Deus, gente. Vai falar que eu sou... deixa eu só dizer uma coisa aqui. Pode dizer. Eu e o Thales não estamos aqui condenando movimento nenhum, comunidade nenhuma, vocês estão entendendo, né, queridos? Porque senão é uma confusão danada. É isso aqui, essa live cai, como sempre, né, acontece comigo. Vai parar na mão de pessoas e vão falar, não estamos condenando ninguém. Nós estamos condenando, sim, os erros, tá? Aquilo que se alguém tiver alguma errado. Tanto é que eu presenciei e Celito também presenciou. Sim. Se alguém tiver alguma coisa para contestar, nos chame aí no direct, não tem problema, nós podemos partilhar. Tá? Um abraço aí ao Robson. Na live não vai dar mais tempo, né? Não, agora já era. Um abraço aí ao... Na live não vai mais dar tempo. Leiciane, o Maílson, Carol, Maílson. Não vai terminar nunca, Maílson, isso aqui. Thales, para finalizar aqui... Deus abençoe todos vocês. Pode falar, fique à vontade, Celito. Salve Maria Santíssima. E Santo Agostinho tem uma frase que ele diz assim, ó. Um católico, ele é católico enquanto vive no corpo. Decepado deste, ele torna-se um herege. O espírito não pode seguir um membro amputado. Então, fique no corpo. Permaneça no corpo. As pessoas vão pastorear você e leia a doutrina, estude, reze e tamo junto, tá? Deus abençoe vocês. Foi uma honra, viu, Thales? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Celito. Para finalizar, então, vamos fazer aqui uma oração. Vamos rezar aqui uma Ave Maria em honra ao título de Nossa Senhora do Carmo, pelo qual nós comemoramos no dia de hoje. E como, né, bons católicos, por que não no idioma oficial da Igreja, o latim? Já gostei. Então vamos lá. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Amém. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Digni ficiamum promissionibus Christi. Amém. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Celito, mais uma vez foi uma honra. Espero fazer a parte 2, porque é um tempo muito curto para um assunto que abrange bastante coisa. A gente vai fazendo. Deus abençoe seu apostolado e continue, viu? Continue mesmo. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Deus abençoe a todos.